pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da Rádio Escolar IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com o seu joinha e compartilhe com a galera. Aleph, percebi que nesse período de quarentena, mais conectada às redes sociais e aos jogos, eu comecei a sentir umas dores de cabeça e pensei logo, pode ser minha visão. Corri, fui ao oftalmologista e descobri que eu tinha miopia e astigmatismo. Entendi nada do que esses nomes significavam e logo pedi explicações. O médico me disse: em geral, a miopia é causada por um globo ocular muito alongado ou por um grande poder de refração do sistema de lentes. Os raios luminosos são focalizados em um ponto antes da retina, onde se houvesse um anteparo seria formada uma imagem. Quando o objeto está perto, a acomodação ainda consegue resolver o problema. Se você tiver algo perto, mas é bem perto, você conseguirá visualizar. Mas, à medida que a distância aumenta, o cristalino não pode diminuir mais a sua convergência. Resumindo tudo isso, o míope passa a ter dificuldade para enxergar de longe. E a correção da visão é feita por lentes divergentes, que desenham os raios luminosos de maneira que eles se afastam um dos outros, formando um fecho divergente. E quem não enxerga para perto, qual problema de visão essa pessoa tem? Bem, vamos lá. Se chama hipermetropia. É um problema decorrente do fato de o diâmetro do globo ocular ser pequeno demais ou de o sistema de lentes ter pouca refração. Em ambos os casos, os raios luminosos não são desviados o suficiente para que sejam focalizados sobre a retina. Teoricamente, a imagem se formaria em um ponto depois da retina. Quando o objeto está longe, a pessoa ainda pode focalizá-lo usando seu poder de acomodação, que é aumentando a convergência do cristalino. Para objetos próximos é necessário um grande aumento de refração, acima da capacidade de acomodação do olho. Por esse motivo, o hipermétrope enxerga mal de perto. E a correção da visão é feita com lentes convergentes, que desviam os raios luminosos de maneira que eles se aproximam, isto é, eles vão convergir. Nossa, é complicado. Se não enxergo de longe é um problema, se enxergo de perto é outro. E agora, não sei o que pode ser o astigmatismo que tenho. É bem simples, querida. O astigmatismo é consequência de um formato irregular da córnea ou do cristalino, que desvia os raios luminosos de maneira diferente e a imagem fica fora do foco em algumas direções. A correção é feita com lentes cilíndricas, que têm curvaturas desiguais e compensam a curvatura desigual do olho. Valeu-me, Nossa Senhora, eu vou ficar cega. Não, senhora, mas você pode estar usando lentes com o seu grau para fazer a correção e também temos a opção cirurgia. Continuo preocupada. Se tão jovem já tenho esses problemas, o que mais pode aparecer no futuro da idade avançada? Com o avanço da idade, logo depois dos 40 anos, é normal que as pessoas comecem a famosa vista cansada, que é chamada de presbiopia. E ela vai se resumir na capacidade do cristalino de alterar seu poder de refração com o avanço da idade, à medida que ela vai perdendo sua elasticidade. A focalização de objetos próximos fica difícil e pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes. Como você já tem outros problemas de visão, quando associamos a miopia e astigmatismo, você terá que utilizar as lentes multifocais. Além disso, ainda existe uma doença chamada glaucoma, que até então tende a ser hereditário e crônico. Nele, um aumento na pressão ocular desenvolve-se lentamente com o passar do tempo, e a pressão elevada causa um dano permanente no nervo óptico, causando perda do campo visual. Caso não seja diagnosticada e tratada a tempo por meio do uso de colírios ou cirurgia, ela poderá provocar cegueira irreversível, por causa da destruição do seu nervo óptico, Todavia, também temos a catarata, que é bastante comum em idosos. Consiste em uma doença que o cristalino perde parte da transparência, o que dificulta a visão. É mais comum após os 50 anos e pode ser corrigida por meio de uma cirurgia, na qual se retira o núcleo do cristalino e se coloca no seu lugar uma lente artificial. E além de todos esses problemas, ainda tem as anomalias. Anomalias? Acaba mais hoje não, é? Sim, anomalia é algo que desvia da norma, o que é fora do comum. Já ouviu falar do daltonismo? Já sim, eu tinha um amigo daltônico. Era uma dificuldade grande em identificar algumas cores específicas. É exatamente isso. O daltonismo é de origem genética, afeta os cones e a pessoa não consegue distinguir certas cores. A mais comum é a dificuldade de distinguir o vermelho e o verde, provocada pela ausência dos cones responsáveis por essas cores. E tem a conjuntivite também. Conjuntivite?
Eu achava que isso era tão normal para ser considerada anomalia. A conjuntivite trata-se de uma inflamação da conjuntiva, causada por bactérias, vírus ou outras coisas. Os olhos costumam ficar avermelhados e a pessoa pode apresentar uma sensação incômoda, como se estivesse com uma areia nos olhos. É importante procurar um médico e não usar colírios ou outros medicamentos por conta própria, uma vez que eles podem provocar efeitos indesejados e até outras doenças. E para finalizar, depois dessa longa conversa, tem também o estrabismo, que é o processo também chamado de vesguice, no qual uma alteração da musculatura do olho afeta a visão binocular normal e a noção de tridimensionalidade. Pode ser corrigida com o uso de óculos ou por cirurgia também. Vixe, doutor! Essa aí o povo chama logo de zarolho, mas agora que sei, chamarei da maneira correta. Bom, depois disso tudo, eu também fiquei com uma dúvida sobre as lentes e pesquisando vi que é bem simples de entender. Existem as lentes esféricas, as convergentes e as divergentes. Uma lente esférica é um sistema constituído de 3 meios homogêneos e transparentes, separados por 2 superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e uma plana. Existem 6 tipos de lentes esféricas: biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa, bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava. O eixo principal da lente é uma reta perpendicular às 2 faces da lente, e quando as lentes têm bordas delgadas, são convergentes, e quando têm bordas espessas, são divergentes. É bom ressaltar sobre os focos das lentes. Toda lente convergente possui 2 focos. Se as 2 faces estiverem imersas no mesmo meio, os 2 focos serão equidistantes da lente e as 2 distâncias focais serão iguais. O ponto onde os raios são retratados é o foco da lente. A distância do foco até a lente é chamada de distância focal, e o foco de uma lente convergente é real. No caso das divergentes, se 2 faces estão no mesmo meio, as distâncias focais são iguais. Pelo foco de uma lente divergente, não passam mais raios luminosos, e o foco forma uma imagem virtual. E sobre os raios da lente, na convergente, o raio que está paralelamente ao eixo refrata-se sobre o foco, e um raio que passa pelo foco refrata-se paralelamente. Basta lembrar que é o inverso do outro. E na divergente, o raio que incide paralelamente ao eixo refrata-se na direção do foco, e o raio que incide na direção do foco refrata-se paralelamente ao eixo. Você deve saber que as lentes formam imagens. Em uma lente convergente, a imagem pode ser formada de diversas maneiras. Ela pode se formar invertida e menor, como nas máquinas fotográficas, e também pode ser invertida e maior, como em um microscópio. E por último, a imagem pode ser formada de forma virtual e maior, como no caso da lupa. E nas lentes convergentes, ela sempre vai ser uma imagem virtual e menor. Então, galera, muito obrigada pela sua audiência. Espero que tenham gostado. Vamos saindo aqui pela tangente e até o próximo ensaio.